Café Conectado, mais uma vez, na Clínica Dr. Oscar Sobral, para saber mais de saúde. E hoje, com ornamentação diferente, temos aqui o trabalho feito do artesanato da artista plástica Aldineide, ex-professora de História, diocesana, estadual, Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Doutor Oscar conhece bem, ela sabia que ela agora, depois de aposentada, virou artista plástica? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu achei muito bonito, inclusive fui pego de surpresa. Eu estava apostando que esse cacto era verdadeiro. Quando eu fui colocar o dedo, notei que realmente era um trabalho de muito bom gosto, de muita arte. Meus parabéns, então, para a professora Aldineide. Pois bem, estamos aqui para falar de saúde, já parabenizando o doutor Oscar pelo Dia do Obstetra, domingo. Que coisa, meu dia de todos nós costumamos brincar, quando eu dava plantão na maternidade, brincava muito com as buchudinhas e com os acompanhantes, e dizia que nós éramos cegonheiros, nós transportávamos bebês, então nós éramos cegonheiros, nós éramos verdadeiras cegonhas. E realmente, só que nós éramos uma cegonha diferente. Nós éramos uma cegonha de paz, que trazia muito amor, muito carinho. Então, parabéns a você, meu colega obstetra, que estiver me ouvindo nesse dia. Você certamente terá muito motivo para quando estiver com os cabelos brancos, sentado numa cadeira, ter muito o que contar, ter muito o que conversar. Então, que bom que o Dia do Obstetra é domingo e podemos falar mais profundamente sobre o assunto que vamos abordar. Porque é inevitável falar com o obstetra e não falar também do tema aborto, que ainda segue sobre as leis da legalização, está em processo de luta. Então, legaliza ou não legaliza? É saudável ou não é saudável? Quais são as consequências para o organismo da mulher e também para o sistema de saúde? E para iniciar, doutor Oscar, um breve resumo sobre esse contexto ético e legal do aborto. Olha, a palavra aborto, vamos começar assim para ser bem prático. A palavra aborto significa parar. Então, para nós, aborto significa parar. E aborto para médicos significa parar com a vida. O aborto, como nós conhecemos, nós temos dois tipos de abortamento. Aqueles que são espontâneos, por uma causa qualquer, por um motivo qualquer, e temos também o abortamento provocado. Esse é o mais cruel, esse eu considero o mais desumano, apesar dos trâmites legais que existem, no caso do aborto concebido por lei, no caso do estupro, numa gravidez não desejada, através de uma ação tipo estupro de violência, mas mesmo assim, a minha concepção, o meu pensamento, a minha concepção católica não me deixa muito bem, eu não ficaria feliz e certamente não faria, provocaria um aborto, mesmo sendo fruto de uma violência, mesmo sendo fruto de uma coisa violenta. Não desejada pela mulher. E não desejada pela mulher. Apesar, Josleide, de entender que o corpo pertence à mulher. O corpo é dela e ela deve fazer usufruto desse corpo de como lhe convier. Agora, eu me preocuparia muito como médico em saber que eu estaria tirando um ser humano, e eu considero o aborto provocado uma forma talvez até covarde de se matar alguém que não tem defesa, indefeso. Eu sou muito cauteloso nessa questão. Certamente vou ser criticado por essas palavras que eu estou dizendo aqui, mas eu não gostaria de ser eu, doutor Oscar Sobral, responsável por um aborto, pela morte de um bebê decorrente de um aborto. Existem aspectos legais que garantam ao médico fazer um aborto, como já dissemos aqui no início. São aqueles casos de estupro, de violência, de malformação. Quando nós fazemos ultrassonografia, que encontramos os chamados fetos anencefálicos, ou seja, sem cérebro, a gente sabe que dentro da Constituição a mãe tem direitos legais que fazem com que ela possa retirar esse bebê. Mas certamente, pelas minhas mãos já passaram vários. Eu conheço casos de mães que mesmo sabendo que os bebês eram anencefálicos, mesmo assim, elas insistiram, persistiram e deixaram que a natureza resolvesse.
Já tive casos de malformação. Eu descobri um caso que certamente fará parte de um livro que um colega está escrevendo em João Pessoa, de um bebê que tinha um caso de atresia de uretra posterior. Nós descobrimos na ultrassonografia. E esse bebezinho nós sabíamos que ele não chegaria aos 9 meses, às 40 semanas. E se assim acontecesse, ele teria pouco tempo de sobrevida fora da barriga da mãe. Isso aconteceu. Mas a mãe preferiu, apesar de aconselhada por colegas em João Pessoa, preferiu que o bebê nascesse. Que Deus desse a ele a oportunidade que ele merecesse. Esse bebê, infelizmente, nasceu. Pouco tempo depois ele chegou a falecer e nós fizemos o estudo desse bebê. Nós sabíamos que o tempo de sobrevida dele era pouco. Nessa circunstância, então vamos lá. Se foi fruto de um aborto, de um estupro, de uma violência, que se tinha alguma patologia descoberta por ultrassonografia, o Conselho de Ética Médica libera. A Justiça, a nossa Constituição, dá direito à mãe para que ela retire esse bebê. Agora, no meu ponto de vista, eu não gostaria de fazer como obstetra. Eu nunca fiz e tenho certeza que Deus haverá de me permitir que não seja necessário, em futuro algum, eu seja obrigado a fazer um procedimento desse, que certamente não seria do meu coração fazê-lo. Essa é uma posição clara, bonita, ética, do profissional obstetra Oscar Sobral. Mas, mesmo assim, há consequências. O aborto, principalmente aquele feito clandestinamente, ele há consequências sérias para a saúde da mulher, também para a saúde pública, por causa da internação dessa mulher. Olha, Josleide, o que nos preocupa, e preocupa todas as autoridades de saúde pública, é que o Brasil se fazem, hoje em dia, um volume muito alto de aborto clandestino. Existem muitas clínicas clandestinas que assim o fazem. E os cuidados são praticamente zero. Porque eles não protegem a mãe de um possível tétano. Não protege a mãe de uma possível infecção. Não protege a mãe de uma possível perfuração de útero. São feitos em clínicas que não têm grau nenhum de higiene. São feitos por profissionais, muitos dos quais não estão habilitados para fazer tal procedimento. São pessoas curiosas que aprenderam no dia a dia, não estudaram, não fizeram cursos para fazer esse procedimento e termina por provocar. E termina criando problemas graves, porque se perfurar um útero pode provocar a morte de uma mãe através de um abdômen agudo, pode provocar uma infecção grande, uma sepsemia, pode provocar também outras doenças como tétano. Então, infelizmente no Brasil, existem muitas pessoas que ainda provocam abortos, fazem abortos provocados. Hoje em dia é muito fácil você chegar numa farmácia e comprar comprimidos, infelizmente, porque existem comprimidos, eu não gostaria de citar o nome aqui, que são abortivos. E todo mundo sabe o nome, é fácil se encontrar isso. O pessoal reclama, diz que não encontra não, mas se chegar com dinheiro, termina por comprar em alguns estabelecimentos e torna-se uma coisa fácil hoje em dia. Principalmente porque nós vivemos num país onde existe uma gravidez na adolescência muito alta, e se existe uma gravidez na adolescência, logicamente, algumas dessas meninas que abortam preferem não, aliás, algumas dessas meninas que engravidam, Jasley, preferem não engravidar, não continuar com essa gravidez. Então optam por quê? Por um aborto. E terminam procurando quem? Clínicas, pessoas desabilitadas, médicos inescrupulosos, eu chamo isso, que são capazes de fazer tal ato. Isso é um dos motivos, né, a banalidade com a vida de fazer esses abortos clandestinos. Porque, lógico que ela não está dentro da legalidade, que se ela estivesse, ela estaria fazendo no sistema de saúde público. Então, se faz clandestino é porque o motivo é um desses, banal, não quer a gravidez. E o que é pior, não é só o ato, porque se partir para se fazer um abortamento dentro de uma instituição pública, dentro de um hospital, com médicos, dentro daqueles parâmetros designados por lei, aquela paciente também tem que passar por um psicólogo,
porque não vai ser brincadeira para ela. Então, teria que ter um acompanhamento multidisciplinar, ela teria que passar por um psicólogo, ela tem que passar pelo médico, ela tem que passar por uma enfermeira, ela tem que ter um acompanhamento. Imagine você, no meio disso tudo, nós ainda encontramos mães que ficam com sequelas, que ficam com problemas emocionais. A gente tem conversado com mães que às vezes, no passado, tomaram escondido comprimidos para fazer abortamento e que chegaram a perder esses bebês e de repente nos procuram numa clínica e por uma casualidade do destino, que não é obrigado, mas apresenta dificuldade para engravidar e coloca isso como um castigo, uma aprovação de Deus. Então a gente conversa, explica, ou seja, ela provocou um aborto, não teve um acompanhamento psicológico, não teve um acompanhamento de uma enfermeira, não foi provocado por um médico. Então o que acontece? Essa mãe não teve o preparo emocional para passar por tal ato. Isso vai criar sequelas que certamente no futuro ela vai sentir muito. Ela vai sentir muito. Essa é a grande diferença que eu acho. Inclusive, em uma das justificativas na luta para legalizar é justamente esse. No ato clandestino, o risco que elas correm. Então, eles querem justificar que legalizando elas estariam mais seguras por optar. Olha, eu não creio que legalizar abortos seja o melhor caminho para se evitar esse tipo de aborto clandestino que existe. No meu entender, o que está faltando é uma política de saúde mais coerente no que concerne a educação. Eu acho que se o nosso programa Saúde da Família, que vive abarrotado de pessoas, existisse espaço para que o médico pudesse fazer palestras, conversar com os jovens, conversar com as mães, para mostrar a elas a realidade, mostrar com slides, mostrar com vídeos a realidade do que seja um aborto, que seja feito mesmo dentro de uma clínica, dentro de um hospital, dentro de uma maternidade. Então, o que precisa é educação para que elas não engravidem. Quanto aos métodos, Dr. Oscar, sei que você não apoia. Também não vai apoiar o método que é utilizado. Aqueles sugadores, aquela forma agressiva de se fazer o aborto. Não falo pelos métodos hormonais, que são os comprimidos, falo pelos métodos que se arrancam os pedaços do feto. Aí, Josley, onde entra aquela palavra que eu disse aqui no começo da nossa entrevista, a quem eu quero levar a todos os nossos telespectadores, é de que é o seguinte, é uma forma covarde. Eu acho que tirar uma vida de um ser humano que tem capacidade de se defender, que pode se defender, para mim já é uma coisa aviltante, já é uma coisa triste. Agora você imagine você tirar a vida de quem não pode se defender, que está lá pensando que está tão protegido, que está tão protegido dentro do útero de uma mãe, e de repente essa mãe leva para alguém para fazer uma aspiração, para fazer uma dilatação forçada de um colo de útero. Isso eu não estou falando nem no uso de comprimidos, nos processos químicos. Eu estou falando nos processos mecânicos, que são extremamente brutos e são mais perigosos, porque eles são invasivos. A partir do momento que eles provocam invasão, eles podem perfurar um útero, eles podem lacerar uma vagina, eles podem lacerar um colo de útero. Isso é uma invasão. Então, é uma forma, eu creio, muito cruel para o feto, o embrião ou o feto, ou então também para uma mãe. Ela nunca mais vai ter, certamente ela pode até ter, mas ela vai ter dificuldade no futuro de conviver com esse fato. Porque normalmente nessas clínicas clandestinas não existe psicólogo. O que existe é uma pessoa que encaminha, que conversa, que diz, olha, eu vou levar você para um canto, lá vai ter quem faça, e faz a cabeça, não é nada demais, não vai doer, não sei o quê, e termina convencendo. Que mesmo legalizado, continuará sendo agressivo, continuará sendo invasivo e comprometendo a saúde da mulher. Em qualquer circunstância, mesmo legalizado, mesmo sendo legalizado através da Constituição, que se faça abortos, vai continuar sendo para mim um fato invasivo, porque o médico vai ter que usar um procedimento para início químico, depois ele vai ter que partir para um processo mecânico, ele vai ter que, queira ou que não queira, dificilmente existe um abortamento completo.
na grande maioria esses abortos são incompletos, então necessário se faz uma curetagem uterina, que é um processo mecânico, é um processo agressivo. Muitas das vezes vai se usar comprimidos para tentar fazer o abortamento e o colo não vai dilatar por completo e vai ter que provocar o quê? Uma dilatação do colo uterino, que é um processo agressivo, é um procedimento invasivo e para combinar teria que fazer a curetagem. Sendo um serviço organizado, eles vão usar, claro, vão usar o soro antitetânico, eles vão usar o que mais? Antibióticos, vão usar uma limpeza, vão usar equipamentos esterilizados, tudo. Mas continua sendo um processo invasivo. A última pergunta seria, doutor Oscar, legalizar sim ou não, mas torna-se indispensável a pergunta, já sabemos a posição ética e humana, né? A Cajazeiras agradece ao médico humanizado que você é e deixa a pergunta: legalizar o aborto, sim ou não? Levar uma gravidez adiante, sim ou não? Agradecer, o Diário do Sertão agradece mais uma vez ao doutor Oscar pela sua posição. Jocelyne, é um prazer, claro, estar aqui com você todas as sextas-feiras, todas as terças-feiras, quando a gente grava esse programa. Um maior prazer para nossos telespectadores. Eu gostaria de dizer que a minha posição como médico é não. Questionar porque não era desejada aquela gravidez. Não foi desejada, foi fruto de um estupro. Aí eu pergunto, e mesmo sendo fruto de um estupro, no futuro, se esse bebê nascer, e de repente Deus nos ajudar, que ele seja um médico que venha substituir o Dr. Oscar, que ele venha ser o padre que vai substituir meu amigo Padre Agripino na catedral, que ele seja o juiz que vai substituir a doutora Silze aqui no Fórum de Cajazeiras, que ele seja a jornalista Josileide que vai substituir Josileide, que ele seja esse bebê, que ele seja o carpinteiro que vai trabalhar os móveis das nossas casas, que esse cidadão seja o mototaxista que vai trazer nossas encomendas. O Moisés que abriu o mar e salvou muita gente, é isso? Sim, por que não? Então é assim que eu penso. Eu não posso pensar que sempre que um bebê que nasceu que vai ser gerado fruto de um estupro ou de uma agressão, que ele seja obrigado a ser um marginal. Não. Quantos filhos de doutores, quantos filhos de deputados e senadores são eternos marginais? A gente tem que pensar no lado bonito, no lado bom. Eu acredito muito em Deus. Eu acredito no manto sagrado de Nossa Senhora da Conceição. Uma mãe que insiste em manter um filho no seu ventre, mesmo sendo fruto de um ato agressivo, mesmo sendo fruto de uma gravidez não desejada, e ela mantém, certamente, ela só vai ter felicidade na sua vida. Enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. Eu acredito em Deus, portanto, eu sou contra a legalização do aborto.